Hoje a gente vai falar dos motivos pelos quais é necessário, é importante a gente estudar sobre o inferno. Se você procurar em sites aí de igrejas, são poucas as igrejas onde você vai achar algumas mensagens sobre o inferno. Então a gente vai ver os motivos pelos quais nós devemos falar sobre o inferno, estudar sobre o inferno, conversar sobre o inferno. Semana que vem nós vamos falar da eternidade do inferno, que é um dos motivos que leva muita gente a descrer do inferno. Eternamente sofrendo? Como assim? Daqui a 14 dias nós vamos falar sobre os sofrimentos, as dores e as agruras do inferno. E na última mensagem, daqui a 3 semanas, nós vamos falar sobre as características deste lugar descritas na palavra de Deus. Como que é o inferno? Como que é esse lugar criado por Deus, onde por toda a eternidade estarão ali todos aqueles que, como lemos no início, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então vamos lá. Primeiro, por que a gente deve estudar sobre o inferno? Porque a Bíblia fala sobre isso. Porque as Escrituras enfatizam esse assunto. Semana passada eu mencionei, grande parte de vocês estavam aqui, outros não, mas eu preciso falar disso. Teve um concílio aqui em Campos, há algum tempo atrás, onde perguntaram para a pessoa que estava sendo examinada, e ele foi ordenado pastor uma semana depois, perguntaram assim: como é o inferno? E a resposta dele foi: o inferno é quentinho. O inferno é quentinho. Bem, essa resposta ela revela muitas coisas. Revela muitas coisas acerca do candidato, da igreja do candidato, da ordem dos pastores da nossa cidade. Revela muitas coisas dos concílios realizados em nossa cidade. E das muitas revelações desta resposta, talvez a principal delas é o completo desconhecimento que as pessoas têm acerca do inferno. Como que nós não sabemos nada sobre o inferno? Como que pode uma pessoa terminando o seminário, sendo ordenado pastor, líder em sua igreja, responder: o inferno é quentinho? A verdade, irmãos, é que nós evangélicos, ao contrário das Escrituras, nós não levamos a doutrina do inferno a sério. Se fosse perguntado para você, como que é o inferno? O que você responderia? Nós não levamos essa doutrina a sério. E aí tem um detalhe interessante e importante: se aqueles que pregam o Evangelho não levam a doutrina do inferno a sério, imagine os incrédulos. Se nós não levamos essa questão a sério, imagine os perversos. Por isso não é de se estranhar que 100% das pessoas acredita que não irá para o inferno. Ao contrário dessa infeliz e pobre resposta, a Bíblia ela tem muito a nos dizer sobre o inferno. Ao contrário do que muita gente pensa, o inferno ele não é mencionado ocasionalmente nas Escrituras. Em uma ou duas ou algumas passagenzinhas assim obscuras. Pelo contrário, extensas porções da palavra de Deus tratam do assunto. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala muito mais da ira do que do amor de Deus. Existem muito mais versos acerca da ira
do que do amor de Deus. O Antigo Testamento ele está repleto de figuras sobre o inferno. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não é interessante que Cristo, alguém que é a encarnação da compaixão, da misericórdia e do amor, tenha falado exaustivamente sobre o juízo e sobre as penalidades eternas? Se você ponderar um pouquinho, você há de concordar que até mesmo o título que é dado a Jesus de Salvador chama a atenção para o inferno. Porque um Salvador salva de alguma coisa. E o inferno é o temível destino do qual Cristo nos resgata. Então o próprio título que o anjo disse lá para Maria, ele será chamado Cristo porque ele salvará o povo. Então o próprio título de Salvador nos lembra do inferno. Então, ao lado das lembranças gloriosas do céu, várias páginas da palavra de Deus, elas colocam ou chamam a nossa mente a realidade do inferno. E o texto que nós lemos então diz: a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, por que a gente tem que estudar ou deve estudar sobre o inferno? Primeiro e antes de tudo, porque a Bíblia ensina isso. Porque a Bíblia o tempo inteiro fala, ou em muitos lugares fala do inferno. Segundo, por que a gente deve estudar sobre o inferno? Por causa da seriedade, da importância do tema, do conteúdo. Sem dúvida que tudo que está na Bíblia é importante. No entanto, algumas verdades, elas são mais importantes do que outras. Por exemplo, se nós ignorarmos alguns pontos sobre as doutrinas dos anjos, se a gente ignorar alguns pormenores lá da lei judaica sobre alimentos, coisas que são ensinadas na Bíblia, a gente não vai ser condenado por isso. Agora, existem doutrinas que são fundamentais para a nossa salvação. E se a gente desprezar, e se a gente ignorar, e se nós não soubermos do que trata, complicado. E a doutrina do inferno é um assunto que trata diretamente do destino das nossas almas. Por que devemos estudar sobre o inferno? Por causa da importância do tema. Por causa da seriedade do assunto. Os especialistas em estatística dizem que morrem aproximadamente 95 milhões de pessoas por ano no mundo. Isso significa que a cada 3 segundos, 3 seres humanos empacotam no planeta Terra. 3 seres humanos são lançados por segundo ou no céu ou no inferno. Na próxima hora, são 5 para as 8, 5 para as 9, 11 mil homens e mulheres e crianças estarão para sempre no lugar de gozo eterno ou no lugar de sofrimento eterno. Até terminarmos esta mensagem, quantas pessoas ao redor do planeta terão entrado pelas portas do inferno? É engraçado que quando um avião desaparece, cai, existe aquela comoção mundial, nacional. 200 pessoas desapareceram, de uma vez só despachadas para a eternidade.
Os jornais noticiam, existe aquela comoção, é algo assustador. No entanto, 11 mil seres humanos a cada hora, de cada dia, a cada ano, estão chegando ao destino eterno. Será que estudar sobre o inferno é algo importante? Terceiro, por que a gente deve estudar sobre o inferno? Por causa da incredulidade. É impressionante o índice de incredulidade acerca de um assunto como esse. A pesquisa do Vox Populi afirma que 100% dos entrevistados não acredita que vai para o inferno. Irmão, se esse assunto fosse algo universalmente aceito, se esse fosse um tema que estivesse muito bem trabalhado na mente das pessoas, fosse ensinado constantemente nos púlpitos do nosso país, se esse assunto recebesse dos cristãos a importância que a Bíblia lhe dá, talvez a gente não precisasse tomar tanto tempo analisando um tema como esse. Mas a verdade é que em nossos dias a crença no inferno quase que desapareceu. Como nós já vimos em outros momentos, quando falamos aqui na igreja de ateísmo, ao estudar sobre ateísmo, nós vimos que incredulidade é uma questão muito mais emocional do que racional. Sabe por causa de que aquela pessoa que tem um alto grau acadêmico não crê em Cristo? Não é porque ela tem um alto grau acadêmico. Fé tem muito pouco a ver com os conceitos que ela tem na mente. Crença e descrença tem muito mais a ver com sentimentos, com questões emocionais. É muito mais uma questão volitiva do que racional. Ou seja, as pessoas elas não conseguem dar abrigo à ideia de inferno, não conseguem crer na doutrina do inferno, porque essa doutrina põe em xeque, coloca um fim a tudo aquilo pelo qual o homem moderno vive e corre atrás. O que é que eu e você o tempo inteiro corremos atrás? De que nós corremos atrás o tempo inteiro? Felicidade. Nós queremos ser felizes e vivemos para ser felizes. Tudo que nós fazemos, ou quase tudo, é buscando a felicidade. E o inferno tomba por terra, destrói completamente essa ideia de sermos felizes. A doutrina do inferno prega que milhões de seres humanos estarão para todo sempre numa condição indescritivelmente miserável, num lugar de tormento. Daqui a 3 semanas, quando nós formos falar do sofrimento do inferno, você vai entender o que é isso. Que quadro terrível que a Bíblia mostra das dores e dos sofrimentos do inferno. Portanto, qual é o sumo bem, a meta do homem moderno? Felicidade. E aí, quando o homem moderno se depara com uma doutrina, com uma verdade, com um ensinamento de que bilhões perecendo num lugar de muita dor, de muito sofrimento eternamente, não, de jeito nenhum. Eles jamais acreditarão. Eles são emocionalmente preconceituosos contra isso. Os seus corações persuadem as suas mentes, inclinando-os para a incredulidade. Ou seja, o inferno é negado, não é por ele ser irracional, mas ele é negado por ele ser
desagradável. Por isso que C.S. Lewis disse assim que a distância entre o céu e o inferno, ele tem certeza, ele mediu certinho. Lewis achou qual é a distância entre o céu e o inferno. Ele mediu e eu concordo que ele foi feliz e certíssimo na sua resposta. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Lewis disse que são 40 centímetros. A distância entre a cabeça e o coração. Essa é a distância entre o céu e o inferno. Porque o inferno, ele é negado, não é por ser irracional, mas é porque ele é desagradável. Os nossos sentimentos e desejos não permitem que a nossa mente venha acreditar no inferno. Por que a gente estuda, ou por que nós devemos estudar sobre o inferno? Quarto lugar. Porque essa é uma doutrina que está sob severo ataque. Poucas doutrinas da fé cristã têm sido tão combatidas como a doutrina do inferno nos últimos tempos. Existem duas doutrinas históricas que só vão mudando de roupa com o passar do tempo, que negam a doutrina bíblica do inferno. São elas a aniquilação da alma e o universalismo. A heresia da aniquilação da alma defende a ideia que depois da morte, aquelas pessoas que não foram redimidas por Deus, no momento em que elas morrem, a alma é extinta. A alma deixa de existir. Ou seja, eles acreditam que ser humano e animal é a mesma coisa. O animal morreu, acabou. Ser humano morreu, acabou. Mas ainda tem gente que acredita o seguinte: não, esses têm assim, são um pouco mais hipócritas, porque quando se faz a crítica de que se morreu, acabou, não tem justiça, por causa da maldade, da iniquidade que eles cometeram na terra, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Aí alguns dizem, Deus não seria tão injusto, por exemplo, de aniquilar a alma de Hitler. O que Hitler fez tem que pagar pelos pecados dele. Então o que vai acontecer é o seguinte: Hitler vai sofrer um pouquinho e depois deixa de existir. Ridículo esse argumento, a gente vai ver depois por quê. Mas tem gente que fala isso. Tem gente que descrê ou nega o inferno defendendo a aniquilação da alma. E tem um outro grupo mais forte que tem muito mais seguidores ao redor do mundo e que cresce a cada dia no Brasil, que defende o universalismo. O que o universalismo nos lembra? Que no final tudo acaba em pizza. Deus vai levar todas as pessoas para o céu e o inferno vai ficar vazio. O universalismo, ele foi ensinado pela primeira vez por um camarada chamado Orígenes, lá no início do 3º século, um dos camaradas lá perto dos apóstolos. E aí, durante os 2 séculos seguintes, essa heresia teve um avanço considerado entre os cristãos. Mas lá pelo final do século VI, Deus levantou homens que começaram a pregar contra a heresia do universalismo e ela quase que desapareceu. E durante séculos o universalismo ficou lá esquecido. Meados do século XIX, novamente surgem homens que começam a defender o universalismo. E tem gente grande no meio protestante, no meio evangélico, defendendo o universalismo. Não é bem isso aqui, mas gente
conceituado como John Stott, defendia que o inferno não é bem assim. No Brasil tem gente grande defendendo o universalismo. Ou seja, não são poucos e não são pessoas com pouca expressão que têm pregado o universalismo. Vou citar aqui, porque a revista Veja, e também ninguém aqui vai encontrar com ele, a revista Veja, em novembro de 2012, naquelas páginas amarelas, aquela reportagem inicial ali, fez uma entrevista com um americano chamado Rob Bell. Não sei se você já ouviu falar de Rob Bell. A revista Veja diz assim: o padre Marcelo Rossi dos Estados Unidos fundou uma das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos. Os cultos da igreja desse camarada possuem cerca de 8.000 pessoas por domingo. Ele escreveu um livro cujo título é O Amor Vence, traduzido para o Brasil, para o português, pela editora Sextante. Esse livro se transformou num best-seller mundial. Esse camarada, ele faz turnês pelo mundo inteiro como conferencista. Se você digitar lá no YouTube Rob Bell, você vai ver centenas de vídeos do camarada. Ele entrou para a lista das pessoas mais influentes dos Estados Unidos da revista Time. Olha o que ele disse à Veja nessa entrevista de 2012. Ele diz assim: acredito em céu e inferno como dimensões da nossa existência aqui e agora. Céu e inferno se estendem para a dimensão a qual vamos morrer? Aí já entramos no campo da especulação. Vamos pelo menos ser honestos. Ninguém sabe o que acontece quando morremos, porque ninguém tem fotografia e nem foi lá para filmar. Ele diz mais: há um número crescente de cristãos que acreditam que, decorrido o tempo necessário, Deus conquistará todos nós e ganhará todos os corações. Não sei se isso vai acontecer. Também não sei o que acontece quando morremos, mas acho que essa é a melhor história possível. Portanto, por que não torcer para ela? Para mim, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente e com um coração no peito. Aí no final da entrevista, jornalista que não presta, no bom sentido, que é sagaz, irônico, ele diz assim: quero terminar com 2 perguntas. Faça. Qual o destino de Gandhi? Ele sabe que Gandhi negou o cristianismo. Gandhi não era cristão. Se Gandhi não era cristão e não existe inferno, Gandhi foi para o céu? É a pergunta dele. Olha o que ele disse: Deus ama Gandhi mais do que qualquer um de nós pode imaginar. Gandhi foi um grande homem, profundamente comprometido com a verdade e o florescimento da humanidade. Acredito que ele está com Deus, que tanto o amou. Foi a primeira pergunta. E a segunda? E Hitler está no céu? Bem, Hitler parece ter sido alguém inclinado à criação de imensos infernos para si mesmo e para os outros. Minha suposição é que Deus lhe deu o que ele queria. Acho que é o único modo de analisar esse caso à luz da destruição que Hitler causou. Qualquer reconciliação ou perdão nesse caso está além da minha compreensão. O que ele disse? Nada. Algumas coisas chamam muito a atenção nessa entrevista. Primeiro,
ele não cita a palavra de Deus hora nenhuma. Ele não cita as Escrituras hora nenhuma. Aliás, para defender o que ele defende, é impossível citar a Bíblia. Segundo, ele tomba por terra. Você vai lendo, quem tem um pouquinho de conhecimento teológico e bíblico vê que ele vai tombando por terra na sua entrevista doutrinas fundamentais da fé cristã, como salvação pela graça. No que ele falou sobre Gandhi. Gandhi foi para o céu, não foi pela obra de Cristo através da fé, não foi pelo que Gandhi fez. Tomba salvação pela graça, tomba por terra vários atributos de Deus como ira, justiça e santidade. Terceiro, nem ele sabe o que ele crê. Porque várias vezes na entrevista ele diz assim, não sei, não sei. Ele é incoerente, ele é cheio de contradições. E o pior de tudo, por que a igreja dele tem 8.000 pessoas por domingo? Por que ele tem seguidores e mais seguidores ao redor do mundo? Onde ele vai pregar, está cheio de gente. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que tem uma porção de gente querendo ouvir Rob Bell? Porque viver no pecado e ainda assim ser recompensado com o céu dá ibope. Quem não quer viver no pecado, não ir para o inferno e ser levado para o céu? Todo mundo quer. Ou seja, o universalismo é uma doutrina altamente consoladora. O universalismo, ele nos estimula a continuarmos nos nossos pecados. Não é agradável, não é. É terrível você conviver com o pensamento de que muitos dos nossos amigos e parentes, nesse exato momento, estão no tormento eterno. Como seria bom não ter que conviver com essa realidade de que aquela pessoa que eu tanto amava nesse momento está lá no inferno. Então acreditar nessa doutrina do universalismo, de que no final das contas Deus vai levar todo mundo para o céu, é muito melhor, é muito mais cômodo, traz muito mais paz e consolo ao meu coração. E aí, os universalistas, então, eles criaram uma tese alternativa. Porque eles têm que burlar muito o texto bíblico para poder chegar a essas conclusões. E a principal e mais famosa tese defendida pelos universalistas é o seguinte: depois da morte, aqueles que morreram na incredulidade e entraram no inferno, eles terão outra chance. Vai ter outra chance. Deus continuará lutando por eles, só que dessa vez Deus vai ter sucesso. Na verdade, eles não negam, assim como o pessoal lá do aniquilamento da alma, eles não negam diretamente a realidade do inferno. O inferno é uma realidade, dizem eles, e os homens de fato irão para lá. No entanto, o inferno é temporário, porque os homens podem e sairão dele, porque Cristo irá lá. E aí eles usam até o texto, bíblico, aquele texto que diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Quando Cristo morreu, e antes de ir para o céu, os 3 dias antes de ressuscitar, Cristo foi no inferno e pregou às pessoas. Depois a gente vai ver sobre esse texto. Só que eles se esquecem que pregação, e esse é o sentido lá de 1 Pedro, pregação também é declaração.
Pregação também é anúncio de vitória. A gente vai deixar isso para depois, é isso que a gente vai ver lá na frente.